aqui no nosso mundo, de provas e expiações, nós temos essa possibilidade, a possibilidade do intercâmbio com o mundo dos nossos amigos que não estão na matéria. Então, duas coisas são básicas, né, para nós entendermos essa questão da mediunidade no Antigo Testamento. Primeira, como eu disse, o que é o Antigo Testamento? Eu coloquei algumas coisas. O Antigo Testamento, ele é um grande livro que conta uma grande história, e o ápice dessa história é a ressurreição do Cristo. É toda a sua vida e principalmente a sua ressurreição, porque tudo que acontece na vida de Jesus está absolutamente descrito no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, desde que Deus cria o homem, cria a mulher, tem toda aquela dinâmica no Jardim do Éden, com Eva e Adão indo se alimentar da árvore do conhecimento e tendo a sua expulsão do paraíso. E ali Deus já fala, já cita o que remete a Jesus. Então, tudo o que acontece com Jesus, todas as profecias são cumpridas, todas as suas ações têm fundamento no Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento é a apresentação de Deus para o homem. Ele vai se apresentando ao homem de forma constante e vai avançando conforme o homem vai avançando também no seu pensamento. Por isso, Deus cria o homem e a mulher. A partir daí, ele vai se apresentando por várias vezes, por vários momentos, agindo na vida de um determinado povo, que ele escolhe um povo para ser o seu modelo, não porque eles são melhores, mas pela graça divina, não porque eles eram monoteístas, mas porque Deus viu ali naquele povo a possibilidade de mostrar a todos os povos em torno a forma de viver que os levariam a ser santificados e que pudessem ter esse contato divino, esse contato com Deus. Então, é a história do povo hebreu, né, começando chamado de povo de Deus, depois povo hebreu, depois povo de Israel e, finalmente, povo judeu. É toda essa história, a história da vida desses homens, dessas famílias, das tribos, de todas as questões absolutamente humanas em que eles viveram, até o último profeta, que se chama Malaquias. Então, quando chega no último profeta, Malaquias, passa-se 300 anos sem Deus se manifestar ao povo, até que ele envia nosso Mestre Jesus e se inicia um Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é essa grande história, é essa grande narrativa da apresentação de Deus ao homem. Entendendo basicamente o que é o Antigo Testamento, vem a segunda parte, mediunidade. E, às vezes, nós pensamos, é tão costumeiro nós pensarmos em mediunidade, que às vezes nós tratamos como se todos nós soubéssemos, né? Então, trazer só um pontinho do que seja mediunidade, caso algum amigo, algum irmão não esteja tão familiarizado, e eu sempre gosto da pergunta 382 do livro O Consolador. Ela dá uma definição muito interessante do que é mediunidade. Que Emmanuel vai responder da seguinte forma: a pergunta é: qual a verdadeira definição da mediunidade? Em que Emmanuel vai responder: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, nós vemos aqui que mediunidade é algo absolutamente inerente a todos nós. É um patrimônio da alma imortal. E, principalmente, se utilizarmos os princípios básicos da filosofia cristã, é a melhor oportunidade que temos para o nosso progresso. É uma grande oportunidade de servir, é uma grande oportunidade de, nos conectando com nossos amigos espirituais, ser útil às suas missões, ser úteis às suas
determinações, conselhos, orientações para toda a humanidade. É graças à mediunidade que o homem tem essa antevisão do futuro espiritual, né? Os relatos das viagens, da erraticidade que os espíritos fazem, as informações seguras, conforme, logicamente, se estivermos, nós médiuns, nós os que sejam médiuns, dentro do contexto evangélico, eles vão ter informações seguras. A vontade de aprender, a vontade de servir, vai ser esse grande motor para que nós possamos ter esse intercâmbio. E isso é a mediunidade, é essa troca de conhecimento, principalmente recebendo da nossa parte do mundo dos espíritos. Então, fazendo essa ligação entre Antigo Testamento e mediunidade, vamos pensar na mediunidade no Antigo Testamento como mediunidade na história do homem. Porque a relação do homem com os deuses, ela é desde que o homem se entende como pensador, como que organiza a sua sociedade, como se organiza em grupo, e ele vai ter essa relação com os deuses, porque naquela época todas as manifestações naturais eram vistas como ações divinas, né? Relâmpagos, vento, maremotos, terremotos, vulcões, seja o que for, naturais, a floração, os animais, a ação dessa relação com o homem era uma relação com Deus para eles. E eles, de alguma forma, tentavam se comunicar. De alguma forma, eles tentavam fazer ou agradar a esses deuses, ou comemorar a benesse desses deuses. Então, como eu coloquei, Deus, o Antigo Testamento é Deus se mostrando ao homem constantemente, é aparecendo ao homem constantemente. E quando chegamos no Antigo Testamento, é justamente essa ruptura que Deus faz com a relação dos homens faziam com os deuses. Até o Antigo Testamento, os homens tinham uma relação direta com Deus no sentido que eles entendiam. Então Deus aparece ao homem, se apresenta ao homem e faz com que tenhamos essa relação organizada. Ele vai criar um homem, vai criar a terra, vai criar os animais, vai criar tudo e vai dizer a Adão e a Eva que ele é o Criador. Vai dizer a Adão e Eva que eles são suas criaturas, que eles devem obedecê-los, que eles precisam ter uma ligação, eles podem ver e falar com Deus normalmente porque eles são puros. Quando eles perdem essa pureza, essa ideia de não se alimentar da árvore do conhecimento, que eles saem do jardim do Éden, eles passam a ser esse homem que nós somos hoje em dia, esse homem desligado de Deus, no sentido de que eles romperam a história, estamos aqui na história do Antigo Testamento, eles romperam com a aliança que Deus fez com eles. Então, antes eram vários deuses que nós fazíamos ligações, tentávamos nos comunicar de alguma forma, de maneira absolutamente, até por vezes, extremamente atabalhoadas ou até mesmo violentas, ou então excessivas. Com essa ruptura que Deus faz, trazendo o Antigo Testamento, passamos a ter esse Deus. E vão haver várias situações de ação mediúnica dentro do Antigo Testamento. Mas para nós entendermos e nos inserir nessa ideia da mediunidade no Antigo Testamento, nós precisamos avançar um pouquinho do livro de Gênesis, onde nós estamos falando de Adão e Eva, da primeira união com Deus, da primeira aliança e da perda disso. Por quê? Passa-se o tempo, são os 5 livros na Torá, a primeira parte do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a base de todo o Antigo Testamento. E lá no último número, no último livro, Deuteronômio, nós temos um capítulo em que nós vamos atestar essa questão da comunicabilidade. Por quê? Nós vamos entender que vários irmãos que têm o Antigo Testamento como sua base religiosa negam a relação com o Espírito, negam esse colóquio, esse conluio mesmo de ter essa relação com o Espírito. Mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, tem algo que atesta que isso existe e que isso é feito de forma absolutamente natural. É no capítulo 18, versos 10, 11 e 12, que diz o seguinte, tá? É Moisés fazendo um discurso para o seu povo, para o povo que vai entrar na Terra Prometida.
depois de 40 anos no deserto. Ele vai dizer: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações ao Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ora, vejam bem, vamos pegar por parte. Primeira parte, ele diz o seguinte: não entre ti acharás quem faça passar pelo fogo a seu filho. Essa frase, passar pelo fogo a seu filho, é a representação das oferendas, das ofertas ao deus Baal, que era um deus que eles já, nesse momento, nesse período no deserto, por várias vezes se renderam. E essa referência de passar fogo a seu filho era que alguma das ofertas era entregar seu filho a Baal, que era uma imagem de metal que estava incandescente, e ali seus filhos se queimavam como oferta. E aí nós vemos a relação, como eu coloquei antes, quanto às vezes violenta, essa relação sem a ordem divina dos homens com os deuses. E aí continua, não há adivinhador, nem agoureiro, porque existiam formas de tentar conhecer não só o futuro, mas resolver seus problemas, e aí chega ao ponto que nós estamos tratando, que diz: nem quem consulte os mortos. Ora, se não se acredita que se possa falar com os mortos, por que Moisés, o grande patriarca, diz que não pode consultar mortos? Tá? Qual o sentido de dizer que não pode fazer algo se algo não existe? E aí nós temos até que nos tomar da questão legislativa para entender isso, até porque Moisés era um legislador. Porque qualquer legislação só acontece com proibição de coisas que são possíveis, que coisas que acontecem. Né? Quando Deus, por exemplo, leva a Moisés os 10 mandamentos, as 10 palavras, ele vai dizer: não matarás. Por quê? Porque os homens se matavam. Vai dizer: é, cuidar de seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe. Por quê? Porque os homens não honravam. Fatos, coisas que aconteciam. Então, é uma legislação de algo que era possível e, principalmente, era proibido porque a conduta é recorrente, porque acontece constantemente. Então, isso quer dizer que aquele povo constantemente consultava os mortos. Isso quer dizer que aquele povo constantemente se utilizava dos amigos do invisível para resolver seus problemas ou para ter antevisões do futuro. Então, eles tinham o costume de recorrer aos mortos, eles tinham costumes da adivinhação, eles tinham os costumes das ofertas a deuses estranhos, porque eles tinham essa condição da aculturação no Egito. Todo aquele povo sai do Egito, ah, Deus tira eles do Egito, há muito pouco tempo, fica ali no deserto 40 anos, mas desde o início, assim que eles saem do Egito, Adão sobe o Monte Sinai, eles ficam ali no deserto do Sinai, Deus dá as tábuas a Moisés e eles já estão fazendo um bezerro de ouro, já estão sendo servos desse bezerro do ouro. E Moisés passou apenas 40 dias no Sinai recebendo as tábuas. Então, a aculturação que eles tiveram no Egito, o tempo que eles passaram no Egito, que foram aproximadamente 250, 270 anos, era muito comum dizer que foram 400 anos, mas hoje em dia já se atesta que não passaram de 300 anos. Eles pegaram todos os costumes dos egípcios. Os egípcios tinham muitos deuses, os egípcios tinham muitas formas de agradar os deuses, muitas formas de lidar com os deuses. E uma coisa que era muito importante no Egito era a relação com os mortos. Era a relação com quem já se foi. Era a relação de como até ir para o mundo dos mortos. Existe, né, o livro dos mortos, que era natural as pessoas terem, justamente para que leve consigo, para na hora do julgamento, ter ali a sua defesa para que possa ir para a eternidade. Porque, vejam, na cultura egípcia, nas deuses egípcios, né, quando eles morriam, iam
para um determinado julgamento, né? E ficava Deus ali com uma balança. E você colocava o seu coração e do outro lado da balança era uma pena. Se o seu coração pesasse mais que essa pena, você voltaria a viver novamente. Quer dizer, muito, muito parecido com o que nós entendemos, né? Nós estamos encarnando constantemente porque nosso coração ainda é endurecido, porque nosso coração ainda pesa muito mais que uma pena. E essa relação, esse costume ficou com aquele povo. É o que nós chamamos de aculturação. Eles pegaram esses momentos de entender os deuses, vários deuses, com os egípcios. E vamos lembrar que por várias vezes aquele povo quis voltar para o Egito. Ele, normalmente, quando se conta essa história, se conta de uma forma muito superficial, mas durante todo esse tempo, os primeiros 2 anos, e aí o momento que eles passam 40 anos no deserto, Deus decide que eles vão passar os 40 anos no deserto, é justamente pelas suas reclamações, pelas suas murmurações, pela sua ação anti-êxodo. Eles queriam voltar para o Egito, porque no Egito eles tinham carne, eles tinham. Tem essa narrativa. No Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos melões, nós tínhamos fartura, nós tínhamos peixe, e aqui nós estamos no deserto apenas com o maná. Então, é um grande marco esse capítulo 12, 18 do livro de Deuteronômio. É um marco para nós entendermos a imortalidade do espírito, dito pelo próprio Moisés, inspirado por Deus. Tá? E é um momento da humanidade que é necessário um legislador com mão muito pesada, muito pesada. As leis daquela época, as punições, até capitais, eram muito pesadas, porque nós estávamos na nossa infância espiritual. Como eu fiz a relação antes do Antigo Testamento, nós estávamos muito, muito ainda recém-chegados ao domínio do corpo, sem entender muito tudo à nossa volta. Nesse momento, estávamos como que na infância espiritual. E é interessante que também no livro Consolador, na pergunta 247, vai ser especificamente sobre isso que Emmanuel vai responder. Porque a pergunta é a seguinte: qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Ao que Emmanuel vai responder o seguinte: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na feição de Consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Né? Muito grosseiro e inferior, no sentido de que eles, imaginem, hoje em dia, nós, com todo o avanço que nós temos espiritual, intelectual, o que que nós fazemos, nós, grosso modo, tá? Vamos pensar aqui no nosso Rio de Janeiro, por exemplo, mais especificamente, né? O que que nós fazemos muitas e muitas vezes com o intercâmbio com os espíritos? Nós vamos saber número de loteria, nós vamos saber se a pessoa amada me ama também, o que está acontecendo no meu trabalho, vamos pedir que faça algo contra alguém, não é isso? Quantas vezes nós vemos em placas e em situações várias de nós querendo utilizar o espírito imortal, que tem ali a oportunidade de nos orientar de forma muito precisa e correta, nós vamos perguntar situações absolutamente materiais, situações absolutamente que não inferem na nossa vida, de fato, no nosso crescimento. São vontades nossas da carne e da matéria. Imaginem aquele povo. Por isso ele coloca, né, a condição, né, material humano excessivamente grosseira e inferior. E nós vemos que, passados os tempos, e estamos falando de mais de 4.000 anos, nós ainda temos esse material humano grosseiro e inferior. Né? E a outra coisa a nos considerar é quando ele diz e usa o termo comércio. Né? O comércio com o desencarnado. O comércio, como coloquei, que nós vemos constantemente por aí, em várias das nossas andanças comuns pela cidade, nós vamos ver. Essa ideia mesmo de troca, essa ideia de que eu vou dar algo porque eu quero algo.
E esta questão de comércio é justamente numa questão inferior, material, numa questão em que é simplesmente eu quero saber alguma coisa e eu vou te dar algo que é próprio meu, que é também material. Aí vão ser as questões de sacrifícios, as questões monetárias, né? De pagamento mesmo, como era naquela época. Tudo naquela época era resolvido com sacrifícios, com animais sendo mortos para agradar a Deus. Né? É muito utilizado o termo o cheiro agradável a Deus, porque era o cheiro dos sacrifícios sendo queimados. E aí nós vemos a relação deste material humano excessivamente grosseiro e inferior, e nós vemos que, passado esse tempo todo, ainda temos esse material humano grosseiro e inferior. E é interessante quando ele usa comércio, e nesse ponto é esse comércio mesquinho, esse comércio material, mas é importante notar, porque nós temos um comércio muito importante com os espíritos. E esta parte, sim, é um comércio que nós precisamos compreender, que é um comércio não no sentido da troca, de que eu vou te dar alguma coisa que é material. Mas lá no livro Mediunidade e Sintonia, nós temos algo muito interessante no capítulo 4, que vai dizer o seguinte: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou resultado. O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. E aí nós vemos que coisa bela. E esse contraponto da situação que Emmanuel coloca com o comércio que era feito naquela época. Porque aqui, no livro Mediunidade e Sintonia, está se falando do comércio no sentido do intercâmbio, da troca. E como estamos trocando com espíritos benfeitores, o que eles esperam de nós é a mesma forma de ação dentro da nossa possibilidade. Se eles nos traz uma informação que vai nos engrandecer ou nos auxiliar, ou auxiliar a todos à nossa volta, o que eles esperam de nós é que este conhecimento nos nutra de consciência, de possibilidades, para que possamos fazer o bem, para que possamos ser esses benfeitores também. Então, o intercâmbio é aquela coisa, né? É de trocarmos a palavra, né? No tempo de Moisés, e o que Emmanuel critica como comércio, era círculo vicioso. Era um vício. Eu pergunto aos espíritos e os espíritos me dizem o que eu quero e eu faço uma paga a eles. Quer dizer, algo vicioso. Tem um livro que me fugiu agora à memória, que tem essa experiência, essa exemplificação muito interessante, porque vai ser relatado um espaço espírita, onde, ou espiritualista, onde existia alguém, um médico que comandava, e dois espíritos específicos que ali estavam constantemente, porque eles se viam sendo chamados para opinar ou dizer alguma coisa para os frequentadores, e os frequentadores tratavam eles, esses dois espíritos, como grandes espíritos. Então ficava esse círculo vicioso. As pessoas, né, tinham um vício de ir buscar informação, esses espíritos, né, associados a um médium não evangelizado, se sentiam felizes, esse médium se sentia remunerado, e assim tinha esse círculo vicioso. No caso aqui, no livro Mediunidade e Sintonia, nós temos um círculo virtuoso, de virtude, porque os benfeitores, né, nós que tivemos, que possamos ter essa condição, aos médios, aos grandes médios, de ter essa possibilidade de ter a informação, e os espíritos benfeitores esperar que ele faça bom uso, ele vai fazer bom uso, ele vai utilizar para todos, e todos nós vamos nos manter nesse círculo virtuoso, buscando os bons espíritos para que eles nos auxiliem, e nós assim auxiliamos ao próximo, que a partir daí também vai fazer a mesma coisa até fechar esse círculo virtuoso. Então, o intercâmbio espiritual é extremamente importante e é essa expectativa de ambas as partes. Naquela época, era a grande expectativa de agradar aos deuses, no momento em que o Deus deles, o Deus, né, vamos colocar Deus com D maiúsculo e os deuses com D minúsculo, eles não perdiam a fé. E foram várias e várias e várias vezes que o povo escolhido perdeu a fé no seu Deus, no Deus que o escolheu. Então, esse intercâmbio naquela época era essa troca. E acontecia constantemente.
a expectativa era no espírito, na doutrina da mediunidade, ela é de ambas as partes. Eu espero alguma coisa, os espíritos também esperam de nós. Né? E naquela época, esse intercâmbio era perigoso, como é até hoje. Né? Como é muito, muito perigoso até os dias de hoje, e provavelmente muitos de nós já viu ou conhece histórias muito tristes por mau uso desse intercâmbio. Por exemplo, nos livros do Dr. Teixeira, nós vamos ver que vários e várias vezes vão ter situações de médiuns sofrendo muito, né? Desculpa, doutor Inácio Teixeira, mas os médiuns vão estar sofrendo muito na colônia espiritual que ele tem, tratando da questão da psique, pelo uso o mau uso da mediunidade. Por utilizar a mediunidade para comércio, para ganho político, para ganhos materiais, para questões de seduzir as pessoas através da sua mediunidade. E com o avançar do tempo, é importante que, ainda dentro do Antigo Testamento, nos mantendo nesse escopo, nós vamos ver que essa questão da mediunidade ela vai ser anunciada. Ela vai ser anunciada e mostrada como um grande avanço para a humanidade. E nós vamos pegar isso no livro de Joel, capítulo 2, que nós vamos ouvir bem mais para frente em outras vezes, porque vai dizer o seguinte, no verso 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Né? É a anunciação da mediunidade. Tá? E isso no Antigo Testamento. Olha que ela também vai ser anunciada depois, mas estamos aqui no Antigo Testamento, livro de Joel, profeta, dizendo que em determinado momento, e é interessante pensarmos que aqui é com a consciência. Todos esses médiuns anteriores, todos esses médiuns do Antigo Testamento, eles não tinham a consciência da possibilidade. Mas aqui fica muito claro que é uma questão futura, é uma previsão, é uma predição. Tá? E há que ser que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, o espírito vai falar através de nós, porque nós vamos poder profetizar. E isso fica agora, depois do Consolador prometido, sistematizado. Está explicado absolutamente como uma ciência esse intercâmbio, como utilizar, como desenvolver essa mediunidade, como fazer o melhor uso possível, principalmente quando nós nos evangelizamos e assim por diante. E nós vamos ver que a mediunidade, no Antigo Testamento, ela vai se manifestar muitas vezes, de forma muito clara. Porque todo o início do livro de Gênesis, por exemplo, aliás, todo o livro de Gênesis, tirando o início, que é o momento em que Deus fala diretamente com Adão e Eva, né, porque ele criou Adão e Adão e Eva são puros, então Deus pode aparecer e falar com eles. A partir daí, são várias vezes. Começa com Caim. Logo depois que Caim comete o seu crime contra seu irmão, e ele tem medo de sair, Deus fala com ele. Deus vai dizer para ele: você pode ir, que eu vou te marcar e ninguém vai te atacar. Né? Aí já começa esse conceito de mediunidade, já falando com Caim. Né? Depois ele vai ter a ação de falar com Moisés, com Noé, vai ter a conversa muito interessante com Noé para saber da questão do homem justo, do homem bom. Deus queria acabar com tudo, mas encontrou Noé. E aí nós vamos começando com essa ideia desses homens falando com Deus, né? E lá no livro de Gênesis, no nosso livro a Gênesis, tá? Estamos no livro Gênesis do Antigo Testamento, da Torá, e vamos consultar a Gênesis, nosso livro da codificação. Porque no capítulo 1, item 9, né, vai ter uma pergunta muito importante. Né? Kardec vai perguntar: haverá relação direta de Deus aos homens? Quer dizer, o homem vai falar diretamente, Deus vai falar diretamente com o homem? Existe essa possibilidade? Aí os espíritos vão responder: é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. Né? A resposta cabal dos espíritos para nós compreendermos tudo o que acontece no Antigo Testamento. Porque muitos se dizem, não, era.
enviado de Deus, era anjo, era isso ou aquilo, mas os espíritos dizem que eles não podem resolver isso. Eles não ousam dizer isso. Nem que sim, nem que não. Então, fiquemos nós com o que está ali na letra do Antigo Testamento. Então, Deus fala com Caim, fala com Noé. Provavelmente o mais interessante antes de Moisés, Abraão, né, que é a partir de Abraão que Deus tem essa ação que vai falar com ele, que vai dizer tudo que vai acontecer com ele, que vai dar a ele a terra prometida, um povo, uma grande, grande nação, que ele seria o pai das grandes nações, aliás, de todas as nações. Né? Deus vai aparecer a Abraão. Vai aparecer a Abraão e vai ter ações com Abraão. Por exemplo, quando ele vai mandar seus anjos para falar com Sara, com Abraão, a ação de fazer Sara ficar fértil, tudo é comunicação de Deus com Abraão, com Sara, com outros. Vai falar com Isaac, por exemplo, quando fala com Isaac para ir sacrificar, aliás, fala com Abraão para sacrificar seu filho Isaac, né? Fala com Isaac posteriormente. Deus vai falar com Agar, a mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Veja, até aqui estavam falando com os patriarcas. Aí Deus vai mandar um anjo falar com Agar, a mãe do filho primeiro de Abraão, antes de Sara ter Isaac, que Abraão manda para o deserto para morrer. E aí, vejamos, essa mulher é uma egípcia, que não conhece a Deus da forma que Abraão conhece, ou que entende. E vai aparecer ali o anjo do Senhor e vai dizer para ela que o filho dela vai sobreviver e que será também pai de grandes nações, tá? E vai sim criar as 12 tribos árabes, que são as tribos descendentes de Ismael. Então vejam que Deus falou com todos, com os seus especificamente, fala com Agar, posteriormente Deus volta a falar com Jacó, inclusive Deus vai lutar com Jacó, como está definido ali no Antigo Testamento, o momento em que Deus luta com Jacó, e assim, a partir dessa luta, vai tocar, né, no tendão da sua coxa, vai deixá-lo manco e vai mudar seu nome para Israel, daí vem o termo povo de Israel, israelita, né? Posteriormente, vai ter a ação mediúnica de José com as suas interpretações de sonhos. Tá? Ele não vai falar diretamente com Deus, mas vai ter o dom da interpretação dos sonhos, né? Que nós entendemos que é esse desligar, essa oportunidade de estar no mundo do invisível, do mundo dos espíritos, e ter ali as visões, participar de tudo aquilo e voltar com a lembrança. Então, José vai ter essas interpretações, ele vai ter problemas com seus irmãos e vai ser vendido para o Egito por causa delas e vai se tornar. Aliás, antes ele vai até ser preso por isso, lá no Egito, né, pelas dificuldades no Egito, e vai ser tornar governador do Egito por causa dos seus sonhos, por causa da interpretação dos sonhos. Né? E aí vem o grande Moisés, onde Deus vai falar diretamente, vai entregar as tábuas da lei, vai ter várias ações com os profetas, né? Vai ter várias ações com todos, com Joel, com Isaac, com Elias. Deus vai falar constantemente com todos eles de alguma forma. Aí vai ser de uma maneira diferente. Vai ser pela intuição, outra forma de mediunidade. Né? Vou falar que, por exemplo, no caso de Elias, que vai ter aquela situação tão interessante, tão importante com os outros magos, né? Que ele vai acender o fogo, ele diz: Deus está me mandando. Quer dizer, ele sente a intuição, ele ouve outra forma de mediunidade. Né? Nós vimos a dividência, audiência, intuição. Temos também a mediunidade material, né? Aquela coisa básica, a física, né? Através de uma situação, de dois objetos, que eu vou até ler aqui para vocês, que vai ser colocado no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, que é a questão de Saul. Porque Saul, né, ele vai numa casa necromante, ele vai consultar os mortos. Tá? Porque Samuel tinha falecido, esse grande Samuel tinha falecido e todo mundo estava chorando. E Saul queria ter alguma coisa, mas ele acaba tentando expulsar todo mundo, feiticeiro, todo mundo. E aí ele vai dizer justamente essa questão de acompanhar todos e tirar todos dali, porque o povo estava buscando essa resposta pela morte de Samuel. Tem outro momento também em que é buscada saber de algo, e aí é jogado o Urim e o Tumim.
né? E tem até uma passagem que é interessante, que vai ser dita, né? Que foi consultado e não foi respondido nem por Urim nem por Tumim. E o que que é Urim e Tumim? Urim e Tumim é essa questão da mediunidade na ação física. Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam presas ao colete frontal, no peitoral, dos sumos sacerdotes. Eram duas pedras preciosas que não, elas eram usadas na ausência de falar com Deus diretamente. Na época que Deus construiu, mandou fazer a forma que Deus quis que fizesse a roupa do sumo sacerdote, Deus mandou colocar uma espécie de bolsinho de cada lado e ali colocar uma pedra que se chama Urim e Tumim. Naqueles tempos, Deus falava diretamente com Moisés e Moisés transmitia ao povo. A partir da morte de Moisés, se usou o Urim e Tumim, que era o jogar. Jogava-se o Urim e Tumim, tinha-se uma questão e perguntava-se a Deus isso ou aquilo, usava o Urim e Tumim para ter a resposta conforme ele caía, conforme ele se apresentava, né? O que que é? Mediunidade, efeitos materiais. São ali espíritos que podem manipular e, de alguma forma, nós interpretarmos da forma como está colocado ali de Emmanuel, né? Nesse comércio, no sentido não virtual, não virtuoso, desculpe, no sentido vicioso, de estar buscando através, né, de respostas. E está até que eu peguei aqui no finalzinho, tá? E consultou o Senhor, ao qual não lhes respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Quer dizer, Deus não falou com eles e eles procurando a resposta de Deus através dessa questão da mediunidade. Logicamente sem saber, logicamente sem entender, mas buscando o mundo do invisível, o mundo dos espíritos, com total consciência que existia. Eles sabiam que tinha alguma coisa além da matéria. Eles compreendiam já naquele momento, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, tanto no deserto, na saída do Egito, quanto depois, no tempo que ali que viveu na Terra Prometida, no período que foi exilado na Babilônia, período que foi dominado pelos sírios, pelos romanos, pelos gregos, tinha-se essa relação, tinha esse entendimento. E nós vamos ver e compreender que este colóquio, essa comunicação, essa troca, era constante. Nós não vamos ver diretamente, ouvir diretamente que o profeta tal falou com o espírito tal. Mas, por exemplo, nesse trechinho que eu peguei para vocês, né? E consultou o Senhor, o qual não respondeu, nem por sonhos, um tipo de mediunidade, nem pelo Urim, outro tipo, e nem pelos profetas, outro tipo. Então, ela fica, se nós lermos com atenção, nas entrelinhas, nós vamos ver que está ali em vários e vários momentos, em várias e várias oportunidades, nós vamos ter a questão da mediunidade no Antigo Testamento. Vamos ter transfiguração, vamos ter materialização, vamos ter Daniel com os sonhos também. Daniel vai ser um grande, depois de José, vai ser o grande interpretador de sonhos, que vai mudar muitas coisas para o povo através da interpretação de sonhos. Então, nós vemos que a mediunidade no Antigo Testamento ela permeia todo o Antigo Testamento. Ela está constante em todo momento. Ela está constante porque ali, como eu coloquei para vocês, é a história do homem se comunicando, se mostrando paulativamente ao homem. Nós vamos ver, começa com a criação, ele vai se apresentando a Noé, vai se apresentando posteriormente a Abraão, vai exigindo algumas coisas de nós, vai ter ali a sua relação com um povo escolhido, a partir do Egito, vai para o deserto, e como é colocado, essa espera, essa troca, esse intercâmbio. Deus esperava que aquele povo fosse absolutamente santo, santificado. Os sacrifícios, as libações e oblações, os holocaustos, era para aquele povo entender que eles precisavam estar santificados, eles precisavam ser puros. Era a forma que Deus tinha de falar com eles. Hoje, a forma dos Espíritos nos dizer que nós precisamos ser santificados são nos comunicando as benesses do Evangelho, nos levando a compreender a codificação, seja em qual religião for, nossos irmãos católicos, protestantes, seja qual for, espiritualistas, é uma relação mais sutil, onde nós entendemos que temos amigos nesse momento ao nosso lado, nos intuindo, nos instruindo, nos apoiando, principalmente.
Aquela época não. Aquela época eles precisavam ter essa coisa grosseira de queimar sacrifícios, das libações e oblações para ter essa comunicação. E como Deus não respondia, quando Deus não respondia, eles buscavam qualquer coisa para resolver as suas questões. Então, queridos, a mediunidade existe desde que nós nos tornamos seres humanos, no sentido de que tivemos a possibilidade, no nosso corpo, a oportunidade de ter, receber o Espírito. E ela permeia toda a nossa vida. E não poderia deixar de ser diferente no Antigo Testamento, que é a base da vida do grande parte do mundo, principalmente do mundo ocidental, onde ali aprendemos a ver e entender Deus. Toda a condição humana está ali no Antigo Testamento. Todas as mais belas, assim como as piores situações, qualidades do espírito, do ser humano, estão ali detalhadas, estão ali colocadas. É por isso um livro tão importante de conhecer, é por isso um livro tão fundamental para nós compreendermos o que somos hoje. Como eu disse antes, não ler o Novo Testamento, entender a vida de Jesus sem conhecer o Antigo Testamento, fica faltando muita base, porque tudo que Jesus fez tem a base no Antigo Testamento. E para nós hoje, espíritas, que infelizmente também não temos o costume de ler nem o Novo Testamento, muito menos o Antigo, a maioria de nós, isso eu atestei há um bom tempo atrás, quando eu comecei a me dedicar a pesquisar a Bíblia e ter essa curiosidade no início, e agora a pesquisa mesmo. Eu perguntei, eu via que, principalmente na aula de Evangelho segundo o Espiritismo, ou de Gênese, nos cursos, né, que ministrava, falava alguma coisa assim e a pessoa não sabia, uma coisa que era para quem leu, né, era tão básico. Aí eu passei a perguntar, já leu, leu? Não, não, eu acho que eu li um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ou os que liam só liam os quatro evangelhos, mas é importante ler tudo para entender a vida de Jesus, e para entender a vida de Jesus, nós temos que entender o Antigo Testamento. Então, queridos, a mediunidade no Antigo Testamento era muito presente e principalmente atestada. Muito obrigado pela oportunidade, espero que não tenha passado do horário, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos todo esse momento que você trouxe para a gente. E nós temos uma pergunta. Sim? Como houve uma reformulação do Pentateuco cristão pelos concílios da Igreja, que removeu alguns livros, e com a descoberta de mais papiros no Mar Morto, como fica a interpretação dos novos livros que relacionam Jesus aos essênios e práticas mais espirituais relacionadas à reflexão e meditação do Cristo junto aos demais apóstolos? Vamos por partes, que a pergunta é longa. Exatamente. Primeiro, primeiro pergunta sobre a adulteração A da Torá. reformulação do Pentateuco cristão pelos... Não, Oi. aí vamos parar aí. Não houve reformulação na Torá. Quer dizer, eu estou pensando que está falando dos 5 livros básicos ali da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? E isso não houve adulteração nenhuma. Bom, e se é exatamente isso que a pessoa está perguntando. E a Falou igreja. numa reformulação, na verdade, a Não, nem palavra que... reformulação. Não, Ah, tá. Maria, não. está me ouvindo? Quem... Só um minutinho. Nós temos que nos pedir do Rubens. Rosângela, por favor, explica para a gente poder se separar. Vocês ficam com o Rubens e nós vamos dar um adeusinho para ele. Ok. Tá. Rubens, Então, olha vamos fazer nós aqui do lado de cá, Rubens. Está vendo a gente, Rubens? Olha só o adeusinho nosso, olha. Obrigada, hein? Deus De nada, abençoe. querida. Estamos. Obrigado. Muito, Nós, muito obrigado. Vocês nós continuamos com você, com ele. melhor. Olha lá. Tchau, Vibrando, queridos. Muito Tchau, obrigado. pessoal. E a gente continua. muito boa essa palestra. Ó, tá todo mundo aqui olhando você e ouvindo. É uma turma grande. Obrigado, querido. Muita alegria. Muito bom dia a todos. Tá, Rosângela? Ok. Obrigada, gente. Tudo de Ok. bom. A gente continua aqui com a pergunta e depois a gente encerra com a prece, ok? Ok. Vamos separar agora, tá? Ok. Tchau para vocês. Bom trabalho. Tchau. Tchau.
Pronto. Pode continuar a Então, responder. a questão da Torá, ela não houve adulteração, não houve reformulação de forma nenhuma, tá? E mesmo na questão que muito se fala de adulteração na Bíblia, tá, pelos cristãos, não é uma questão de adulteração, por quê? O que acontece? Todos os livros do Antigo Testamento, eles estão ali. O que acontece é que alguns livros os cristãos tiraram, aí depois também os protestantes, e teve várias situações. Mas, basicamente, eles tiram alguns livros, por isso existe a Bíblia judaica e a Bíblia católica. E também tem a Bíblia protestante, as outras Bíblias. Mas grande diferença é que na judaica não existem determinados livros, e o que aconteceu foi que os cristãos incorporaram alguns livros para a sua Bíblia, mas na Torá eles não mexeram de forma nenhuma, né? E a continuação da pergunta? Ah, com a descoberta de mais papiros no Mar Morto, como Ah, fica a sim. interpretação dos novos livros que relacionam Jesus aos essênios e Ah, práticas mais espirituais relacionadas à reflexão e meditação do Cristo junto aos seus demais apóstolos? a questão dos papiros do Mar Morto, que foram achados lá no deserto de Qumran, e são várias cavernas, né, aquela coisa incrível, né, de uma criança, acho que era criança, né, que jogar a pedra e ouvir um barulho de um vaso quebrando, entrar e achar aquela maravilha arqueológica. O que acontece ali é que os essênios eram separados, eles se tornaram separados do povo. Por quê? Naquela época de Jesus existiam várias correntes políticas. Eram os fariseus, saduceus, zelotes, os macabeus, tinha outro também muito forte, os herodianos, e tinha os essênios. Cada um tinha uma visão de como se libertar do jugo romano e da cultura grega. Tá? E aí cada um era de uma forma. Os zelotes era pela arma, os fariseus era pela sua influência comercial, os saduceus era pela sua influência de poder, e assim por diante. E a questão do que encontramos ali no Mar Morto são escrituras antigas do Antigo Testamento, tá? Que atestam que aquele povo quis manter as escrituras vivas, quis guardar aquilo tudo, até com a prevenção de que estava pensando em preservação mesmo, porque estavam dominados. Era uma forma de guardar a sua tradição. O que acontece é que ali também são achados muitos livros que não estão na Bíblia, não estavam na Bíblia, no Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, o livro de Melquisedeque, né? Melquisedeque, pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, mas provavelmente é uma das pessoas mais importantes de toda essa história, né? Porque é o único, além de Jesus, que é rei e sumo sacerdote, né? A ideia que nós temos, depois é colocada por Paulo, por João, que Jesus é esse rei, né, do reino de Deus e o sumo sacerdote perfeito. O único foi Melquisedeque. Tem o livro de Melquisedeque ali dentro foi encontrado, tá? E aí que tem essa relação. Por que quando não tem esses livros dentro do Antigo Testamento? Não tem porque naquela época os doutores da lei acharam por bem não colocar, assim como depois os doutores da lei cristã acharam por bem acrescentar livros, por exemplo, Macabeus 1 e Macabeus 2, né, que eu falei de Macabeus agora, no Antigo Testamento dos cristãos. Essa é a relação. Não é uma questão de adulteração ou de reformulação. Para o interesse dos cristãos, era importante colocar mais sete, oito livros para explicar melhor o Antigo Testamento. Era o interesse dos judeus que este livro não estivesse ali. Assim como para os cristãos, esses doutores da lei dos cristãos da época, isso é coisa do século quarto depois de Cristo, quinto depois de Cristo, de não utilizar os textos apócrifos, alguns textos apócrifos. Evangelho de Maria, de Judas, de Pedro, como coloquei, né? O livro de Macabeus que eles que encontraram agora, nós não temos como mexer, não temos como inserir de forma, né? Seria uma confusão muito grande. Mas esses da época, os apócrifos, livros interessantíssimos que explicam muita coisa que está como que se estivesse no ar, não foi interesse dos cristãos colocarem, né? E é essa relação. A relação de Jesus com os essênios, ela é natural,
não existe aquela coisa que muito se ouve, que Jesus foi estudar com os essênios. Não, não. Jesus não foi estudar com os essênios. Os essênios viviam ali. Os essênios eram um povo, era um grupo de pessoas que tinha uma filosofia, né, mais próxima à religiosidade, à pureza, tal qual Jesus, e que Jesus naturalmente circulou, como ele circulou com fariseus, com saduceus, né, com os gregos, ele ia para Cesareia Marítima, ele ia para Decápole, uma relação natural, não essa quase que lenda de que Jesus viveu com os essênios, aprendeu com os essênios para depois fazer o seu ministério. É algo que meio sem sentido, né? Não sei, posso estar ferindo até a opinião de alguém, mas é um pouco sem sentido. Qual o sentido do maior espírito que nós conhecemos aprender com espíritos comuns, né? Logicamente, Jesus nos mostrou que todos nós podemos aprender com todos, mas ele é algo absolutamente único, né? Absolutamente fora desse padrão. Então, é algo sem sentido. Aproveitando essa pergunta, outra coisa, essa questão de reformular as escrituras, mexer, colocar, tirar, isso ficou muito na memória coletiva, né? Como uma tradição, como algo que é uma grande verdade, né? Que Constantino criou a Bíblia e ali escolheu o que ia botar, os livros que iam botar, né? Provavelmente vocês já ouviram isso no Concílio de Nicéia. Isso ficou uma grande verdade, uma grande tradição que muitos e muitos repetem. Há pouco tempo mesmo, numa turma, eu tive que explicar tudo, porque dois, três falaram, não, foi lá, já vi, já li que foi, mas leu, né? E é aquela coisa, a ata do Conselho de Nicéia ela existe até os dias de hoje, né? Então, naquele momento não se fala nada sobre o Antigo Testamento, sobre se fazer Bíblia, Novo Testamento, nada, nada. Aquele momento foi para se fazer a união da igreja, porque Constantino precisava da igreja forte, para ele ser um imperador forte, a essência, a natureza do Cristo, porque uns achavam que era pai, filho, outros achavam que era parte do Pai, aquela coisa de Espírito Santo, se era, se não era, a natureza do Cristo, e a data da Páscoa. Basicamente foi isso, nada além disso. Tá? Tirem essa lenda da cabeça que Constantino construiu a Bíblia, porque aí dá a base para ficarmos com essa ideia de que a Bíblia foi adulterada ou mexida de alguma forma. Tá? Imaginem se a Bíblia fosse adulterada, se teríamos partes dela que nós, ao lermos, nos chocamos. Não teria. Se tivesse toda essa mexida que dizem que tem, não teriam. E naquela época que dizem que Constantino fez e aconteceu, não tinha interesse nenhum de criar um Novo Testamento ou de se mexer no Antigo, por um motivo muito simples. Só eles que tinham aquilo. Para que eles iam mexer em algo que eles não mostravam a ninguém? Que estava ali guardadinho as sete chaves. Tá? Só posteriormente, quando é criado o Novo Testamento, aí sim, concílios seguintes, tá? Aí sim faz-se compilar e escolher os testamentos, os livros que não estão no Novo Testamento, aí sim eles tiveram cuidado de escolher, como eu coloquei aí, tiveram os livros apócrifos, que também está aí na internet, é só procurar, é muito interessante, para que aí sim foi escolha ali, mas foi tudo combinadinho, e mesmo assim era com eles, ficar guardado com eles. Só quando chega mil e quase 1.500, com a prensa que tem a divulgação, a facilidade, aí já era. Não pode, aí já não pode mais mexer, que já está todo mundo vendo. Então, a É relação do Cristo verdade. com os essênios foi muito dessa lenda. Desculpa, eu espero que eu não tenha me alongado, é que eu sou Não, apaixonado pelo é assunto. porque a pergunta realmente também foi, né, bem consistente aqui. Eu espero que você tenha respondido a quem. Eu não sei exatamente quem fez a pergunta, A quem né, eu mas eu agradeço, que o espero. Foi importante o são as Rodrigo. perguntas, não as Foi o respostas. Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. 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 Ótimo, Rodrigo. E agora eu passo a palavra para Maria Silvia. Eu posso falar uma coisinha para vocês, que eu ensinei no início, rapidinho? Claro. Pode? Você falou que eu tenho meu programa às 6 horas da noite, da sexta-feira. Assim que acabar, agora, 10 da manhã, vou estar estreando mais um programa na Web Rádio Cristo Consolador, e agora falando especificamente sobre o Novo Testamento, conhecendo os evangelhos. Vai ser todo domingo, às 10 da manhã, porque eu estou lá no livro de Números ainda, os evangelhos, só daqui a 10 anos eu chego no evangelho, então criamos um programa para estar ali juntos, e no outro sábado, também 10 horas da manhã, estreia um programa falando especificamente sobre as cartas.
divulguem e me prestigiem. Excelente, com Com certeza. certeza. Rubem, amanhã de hoje, a gente, assim, as palavras são poucas para representar os nossos sentimentos. Você nos trouxe, primeiro, por adequar a linguagem, né? Então, não é velho, né? Então, vamos acabar com o etarismo já no Antigo Testamento. E depois todo o seu conhecimento, realmente, tudo que você passou, e o que eu acho que é fundamental para nós que professamos a doutrina espírita, a gente vê realmente a questão dos dois aspectos, a consolação e a instrução. Então, hoje você despertou, acho que em muita gente, em mim particularmente, essa a curiosidade e principalmente a questão do entendimento do Antigo Testamento. Porque, de repente, a gente, né, tem tanta coisa hoje e tal, então foi muito bom. A gente agradece de coração, a gente agradece a todos os participantes. Se quiser fazer algum comentário final, apesar de você já nos ter conhecido, nos ter falado dos seus novos programas, depois você puder deixar link, alguma coisa, fique à vontade, por favor. Você tem mais um minutinho aí para se despedir da gente. É agradecer muito, muito mesmo a vocês essa oportunidade de trabalho, a oportunidade de falar de um tema tão caro para mim, né? E espero que, como você colocou, despertar a curiosidade. E sempre agradecer e sempre estar muito à disposição de vocês para o trabalho. Depois, eu sempre mando para a Miriam os links dos meus trabalhos, aí ela repassa para vocês, provavelmente elas têm contatos. Aí peço a ela gentilmente para repassar para vocês eu sempre passo para ela, tá bom? E agradecer muito a oportunidade de trabalho, agradecer a oportunidade de estar estudando, estar podendo ser útil, né? Como falamos nessa troca, eles estão nos dando, mas querem que nós retribuamos, e a forma que temos de retribuir é trabalhando todos nós juntos. Muito obrigado, queridos. A Coraçãozinho gente na tela agradece para mais uma ele, vez todo por mundo. agradecemos por bebermos desse seu conhecimento. A gente vai se despedir agora do pessoal do YouTube, dos nossos queridos amigos que participaram do atendimento fraterno. E vamos continuar ainda a nossa reunião, mas a gente se despede, tanto do pessoal do YouTube quanto dos amigos que abrilhantaram essa manhã, e realmente foi assim você assim abriu um horizonte maravilhoso para a gente. Muito obrigada, que Deus Obrigado. esteja conosco e acompanhe a todos, que tenhamos todos um excelente domingo. Que assim seja. Fiquem com Deus.